dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz e a graça do nosso Deus esteja sobre você e que toda tristeza seja transformada em alegria através da luz, do amor e do poder do nosso Deus, que transforma as situações, mas que também transforma o jeito que nós enxergamos as coisas. Sobre isso nós conversamos um pouco ontem no nosso devocional, onde nós falamos sobre o tema Transformando Tristeza em Alegria. E nós queremos continuar esse assunto hoje e mais alguns dias nós vamos falar a respeito de como vencermos a tristeza, de como encontrarmos um lugar de alegria no nosso coração. Porque como lemos ontem, a alegria do Senhor é a nossa força. Também vimos ontem que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Junto com a luz vem a alegria, junto com o dia. E a luz e o dia representam o nosso próprio Deus e representam também o conhecimento da verdade. Quando conhecemos quem é Deus e a verdade que Ele nunca nos abandona, mesmo nos dias mais difíceis, podemos encontrar motivos para nos alegrar, porque o Senhor está conosco. E eu quero hoje tratar um pouco mais desse assunto, através do texto que está no livro de Neemias. Você pode, se quiser, abrir a sua Bíblia junto. Neemias, capítulo 1, versículo 2 em diante, diz assim: Quando veio Hanani, um dos meus irmãos, e com ele alguns de Judá, eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam e o que restava e que restam do cativeiro, e também acerca de Jerusalém. E me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido, rachado, e as suas portas estão queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos parar aqui um pouquinho a leitura. Queridos, a história de Neemias se passa depois de muitos anos que o povo de Israel foi tomado como escravo, como servos da Babilônia. E esse povo foi levado para terras estranhas, e o próprio Neemias estava numa terra distante, trabalhando para um rei de outro povo. E então ele pergunta para o seu irmão que tinha ido visitar Jerusalém como é que estava a cidade, como é que estava o povo, e ele descobre então que o povo está em miséria, que as pessoas estão em desprezo, que a cidade está ainda toda destruída, que o muro está rachado, que a porta está queimada. A situação era lastimável de Israel. A situação era lastimável. Nós sabemos o motivo de tudo isso. Deus permitiu que os povos estrangeiros invadissem Israel e destruíssem por causa do pecado desse povo. Eles estavam adorando outros deuses, estavam inclusive sacrificando os seus filhos, sacrificando bebês em altares a deuses estranhos. E por muitos séculos Deus avisou: olha, se vocês não se converterem. Mas o povo não se converteu. Então nós vamos ver agora a atitude de Neemias diante dessa notícia ruim. Você vai ver que ele se entristece. Diz que ele se assenta e chora. Quem sabe você, diante de uma notícia ruim, também se sentou e chorou. E a questão é: o que fazemos depois do choro? O que o choro produz em nós? Um sentimento de derrota?
um sentimento de fracasso, uma vontade de desistir da vida? Não foi isso que Neemias teve. Depois de assentar-se e chorar, diz que lamentou por alguns dias. Então não foi um choro de minutos, foram dias. E então começou a jejuar e orar perante Deus. E aí, queridos, você vai ver no versículo 5 em diante a oração que Neemias fez ao Senhor. Neemias tinha lido os livros da Bíblia e ele sabia das promessas de Deus, e ele vai dizer: Senhor, tu prometeu que se o teu povo se desviasse, tu permitiria que os povos estrangeiros viessem e destruíssem. Mas tu também prometeu que se nós nos arrependêssemos, o Senhor nos levaria de volta, e o Senhor nos abençoaria, e o Senhor restauraria a nossa sorte. Então estamos aqui, Senhor, eu estou aqui clamando pelo meu povo. Ele começa a orar, intercedendo, dizendo: Senhor, perdoa o meu povo, perdoa-nos os nossos pecados. Ele faz uma oração de confissão, de arrependimento. E aí, queridos, ele traça um plano, ele diz: eu quero voltar para aquela terra, e eu vou ajudar o meu povo a melhorar. E ele pede graça de Deus: Senhor, me dá graça diante do meu rei. Me dá graça, Senhor, me ajuda a reconstruir Jerusalém. E aí no outro dia ele vai diante do rei, que ele trabalhava como copeiro do rei. E o próprio rei diz: por que tu estás triste? Eu vejo no teu semblante. E aí ele conta a história: a minha cidade está destruída, assim, assim. E o rei diz: eu vou te ajudar. Vou te dar uma carta, tu vai até lá e tu vai começar uma obra de reconstrução na cidade. Gente, olha que forte. Deus abre portas e move o coração do próprio rei, de um povo estrangeiro, para abençoar o propósito de um povo que havia se arrependido. E aqui eu quero ficar no seguinte aspecto: não basta você ficar chorando e lamentando. Vá para a oração, vá para o jejum, vai para a presença de Deus. E ali na oração Deus vai te dar resposta, Deus vai te dar sabedoria e Deus vai mostrar o caminho para resolver essa situação. Não será um caminho fácil, foram anos de trabalho em Jerusalém. Passaram por vários ataques, mas eles reconstruíram toda a cidade. E amanhã, queridos, amanhã eu vou ler para vocês, lá em Neemias capítulo 8, que é o que acontece quando eles terminam a reconstrução. E eles vão oferecer a Deus a cidade e o templo e fazer uma festa. Nós vamos ler amanhã lá no final. Mas eu quero hoje dizer para você uma coisa: não basta ficar chorando. Choro, se resolvesse as coisas, o mundo estava resolvido. Se sentar e lamentar e resolver essas coisas, estava tudo resolvido. Aonde está a solução? Está na presença de Deus. Vá para a presença de Deus, porque o Senhor se compadece de você. Deus colhe as suas lágrimas. Eu lembro agora de Ana chorando no altar de Deus. Ana que não podia ter filhos. Deus ouve essa oração e Deus lhe dá Samuel. Eu lembro de tantas pessoas que choraram diante de Deus. E você vai ver que Ana, quando o profeta disse, quando o sacerdote disse, o Eli, ele falou: vai em paz, porque a tua oração foi ouvida. Ela ainda não tinha o filho no braço, mas ela já voltou feliz. E ela começou a comer, se alimentar, ficar feliz. E o que aconteceu 1 ano depois, ela voltou com o filho nos braços. Quando você crê que Deus ouviu a sua oração, uma alegria toma você. Mesmo você ainda não vendo o milagre, mesmo você ainda não vendo a transformação, mas a certeza de que Deus colheu a sua oração, certeza de que Deus ouviu a sua oração, já é suficiente para que haja alegria no seu coração. Queridos, transforme o seu lamento em oração. Transforme o seu choro em uma súplica.
E tenha certeza de que Deus ouve você. E você pode voltar sorrindo. Querido Deus e Pai, oramos hoje. Nos unimos com tantos irmãos e irmãs que estão passando por dias difíceis. Pessoas que estão sofrendo, que estão cansadas. Pessoas, Senhor, que estão talvez debaixo de julgos, debaixo de sofrimentos. Eu peço a Tua graça, a Tua ajuda, Senhor. Socorre este homem, esta mulher, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Muda a sua vida, Senhor. Transforma todo mal em bênção. Ajuda essa pessoa que está chorando há muito tempo, Senhor, a transformar o choro em oração. Eu peço, Senhor, colhe as lágrimas deste homem, desta mulher, desta família. Muda a sorte desta pessoa, Senhor. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti, nas Tuas promessas, na Tua bondade, na Tua fidelidade. Queremos confiar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Amanhã estamos juntos. Um grande abraço. E eu quero pedir uma coisa: compartilhe esse devocional. Envie para os seus amigos, seus vizinhos, seus colegas. E amanhã estamos juntos.